Boa noite, pessoal. Vamos vendo aí o pessoal entrando para a gente começar o nosso webinar. Já estamos ao vivo com Diana Joyles. Boa noite, Diana. Vamos esperando o pessoal chegar. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Muito bem. Se estão ouvindo a gente bem, por favor, se puderem escrever aqui no chat para a gente ficar tranquila. A gente está super animada com o primeiro webinar do ano, começando com essa mulher incrível que a gente encontrou no LED Fórum, dentre tantos projetos, né, Diana, que você faz. Sim, um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver, o pessoal vai chegando. Deixa eu ver onde eu encontro os nominhos. Muito bem, pessoal. Vamos chegando para essa noite de apresentação sobre iluminação inteligente e sobre esse desafio que a gente apresentou aí para a Diana, de levar iluminação inteligente na casa dela. Então, ela passou a ser a cliente, né? Que ela sempre atende os clientes, passou a cuidar da iluminação na casa dela. Vamos ver. O pessoal já está chegando. Pessoal, muito bem. Vão chegando aí. Deixa eu já começar compartilhando alguns slides. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Francisco, Saulo, Marco. Paula Carnelos, que chique. Temos aqui especiais prestigiando. Parceira. Minha irmã. Legal. Estou já compartilhando aqui um slide inicial, até que o pessoal vá chegando. E aí, enquanto isso, a gente vai falando um pouco sobre do que se trata esse evento hoje, enquanto o pessoal vai entrando aqui, gente. Mas a gente está super animado, então, com esse evento, o primeiro do ano. Eu sou a Paula Mello, da LEDvence, e nós convidamos Diana Joyles essa noite para falar sobre iluminação inteligente. Vamos lá. Bom, só para fazer uma abertura, até que as pessoas vão entrando na sala, pessoal, só para relembrar aí sobre a LEDvence. Então, a LEDvence, a gente fala que é uma startup com 6 anos de vida, mais de 100 anos de história, porque ela se originou da OSRAM, né? Multinacional alemã. Continuamos com o nosso headquarter aí, a nossa sede nesse prédio aí, que fica na Alemanha. E, a partir daí, nós seguimos uma carreira solo, esse ano completam 6 anos, onde toda a parte de iluminação geral ficou sob nossa responsabilidade, e a OSRAM seguiu mundialmente com iluminação automotiva, cinefoto e outros produtos que não de iluminação, que a gente trabalha aí na iluminação geral. Então, assim, nós temos hoje, então, uma presença em 140 países. Então, se vocês olharem aí no mapa mundi, basicamente a gente vê o Alasca e o meio da África, onde a LEDvence não está presente, nos demais países todos estamos. Então, aqui estamos. E todas as nossas áreas de atuação. Então, é importante que vocês saibam que a LEDvence atua na iluminação residencial, escritórios, lojas, hotelaria, saúde, iluminação industrial, estádios e arenas esportivas, áreas externas e projetos especiais. A gente também está trazendo produtos aí para fazer a iluminação dessas paredes verticais verdes e tudo mais. Então, assim, tem muitas coisas. Importante que vocês saibam. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a linha inteligente. E para vocês seguirem a LEDvence aí nas mídias sociais, nós estamos no LinkedIn, busquem a gente pela palavra LEDvence apenas. No Instagram, somos LEDvence BR de Brasil. E no Facebook somos LEDvence Brasil, tá bom? Se vocês quiserem nos seguir também nos demais aplicativos que a gente tem aí, Telegram, por exemplo, basta ler esse QR Code e aí vocês encontram todas as informações dos nossos eventos em primeira mão, tá bom? Fiquem aí à vontade com isso. E também os vídeos de instalação de produtos, de projetos, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Nós temos uma playlist que chama Brasil com Z, e na playlist Brasil tem tudo na nossa língua. Muito bem. Nosso webinar aqui, como vocês sabem, ele é interativo, então vocês podem enviar seus comunicados, suas mensagens aqui pelo chat, tá bom? Que a gente vai respondendo ao longo aí da apresentação, a gente vai avisando a Diana, mas, em geral, no final, a gente lê todas as apresentações. E no final também a gente vai enviar para vocês um link para vocês participarem do sorteio de uma lâmpada inteligente. Está com ela aqui no meu setzinho aqui. Então, como a gente vai falar de iluminação inteligente, o sorteio de hoje é uma lâmpada Smart, tá bom?
e aí a gente fala disso aí novamente no final da apresentação. Bom, e como todos os eventos interativos nossos, nós temos uma área aí que você pode votar. Então, a Diana preparou aí algumas perguntinhas básicas para conhecer um pouco quem são vocês e o envolvimento de vocês com iluminação, com produtos inteligentes. Então, em determinado momento, a Diana vai nos informar e a gente vai soltar essas pesquisinhas. Então, aqui é no Polls, vocês vão ali selecionar a resposta que vocês acreditam que tem mais a ver com o seu caso, e depois a gente publica os resultados para que todos tenham essa informação aí da interação de quem são os participantes do evento de hoje. Muito bem. E agora eu queria apresentar para vocês a Diana. Quem é a Diana? Então, a Diana Jowers, ela é arquiteta e urbanista e Architectural Lighting Designer, MSc, e tem mais de 20 anos de experiência. A Diana foi professora e coordenadora de dissertações de mercado do Lighting Laboratory do Instituto Real de Tecnologia em Estocolmo, na Suécia, e lá ela concluiu seu mestrado em 2006. Ela também integrou o premiado escritório Artec Studio em Barcelona como Lighting Designer e ela também coordenava o departamento de projetos. Já no Brasil, ela atua de forma independente no escritório Concept Dual, que ela tem aí, e também trabalha em parceria com a Paula Carnelos num projeto que chama Light Drops. Para quem segue aí o LED Forum, ela também faz parte dessa diretoria que define conteúdos do evento LED Forum, onde a LEDvence também está presente, e ali ela também trabalha com a Paula Carnelos, que também as duas fizeram uma apresentação de abertura no LED Forum no ano passado. Além disso, então, ela é responsável pela área de design no Instituto Europeu de Design, lá no Rio de Janeiro. E também ela atua como professora, ela é convidada e orientadora de dissertações no Lighting Laboratory KTH da Suécia. Em 2019, foi premiada no Ford Under 40, aí, que é o Lighting Design Award, e aí nós temos aí algumas mulheres do Brasil premiadas, aí a gente fica muito orgulhoso de saber que a gente está exportando todo esse conteúdo. Então, assim, gente, mulher incrível que vai mostrar todo o seu lado profissional e vai compartilhar conosco um pouco de sua experiência com essa linha de produtos, então, inteligentes. Então, a LEDvence, basicamente, a desafiou a conhecer esses produtos e trabalhar com eles aí, a instalar na sua casa e compartilhar a sua experiência. Assim, uma pessoa que entende muitíssimo de iluminação, fazendo um trabalho dentro da sua casa. Então, às vezes, as pessoas falam que em casa de ferreiro espeto é de pau. Não sei como é que era antes, mas agora a iluminação dela é completamente inteligente e ela vai compartilhar com a gente, né, Diana? Vou, com certeza. Obrigada. Muito bem. Eu volto com isso depois, pessoal, porque só no final que vocês fazem a avaliação, e aí eu já vou fazer o compartilhamento dos slides da Diana e deixo a palavra para ela. Diana, boa noite, boa apresentação. Obrigada. Viu? Pode segurar aí um pouco os slides e eu te peço aí quando for, só para eu fazer essa introdução. Bom, primeiro te agradecer, Paula, agradecer a LEDvence pelo convite, né? Isso, fica aqui comigo até eu começar. É um prazer estar aqui. Para mim é um prazer sempre compartilhar, estar junto, né? Não estou vendo as pessoas, mas estou vendo aqui os nomes, os boa noites, e é sempre uma oportunidade que eu valorizo muito, né? Trocar, falar, ouvir. Podem escrever, que eu vou estar atenta aqui também. Sem dúvida foi um desafio diferente e que também me seduziu, por esse aspecto, de ser algo que eu nunca tinha feito antes, né? É uma proposta de experimentação, né, dos produtos dessa linha bem voltada para os ambientes domésticos, que tem aplicação profissional, aplicação caseira, enfim, pode ser muito, mas isso é uma coisa que eu já queria adiantar, assim, que é uma apresentação bem caseira, né, da minha experiência caseira, com fotos, né, amadoras, enfim, acho que é interessante pontuar isso assim antes, porque é quase um relato que eu vou fazer, né, um depoimento, muito mais do que uma palestra, mas, enfim, fiquei honrada com o convite e estou satisfeita também com o resultado de todo o processo. Dentro da minha trajetória, né, que você destacou alguns pontos aí, agradeço também a apresentação caprichada.
tem, como você mencionou, né, eu trabalho com muitas parcerias, eu acredito muito nisso, apesar da minha prática, da minha atuação, ter também projetos que eu faço sozinha, literalmente sozinha, desenho todos os aspectos e tal. Eu faço muitos trabalhos em parceria, estou vendo algumas parceiras aqui junto, né? Ana, Paula Laronga, fazemos projetos juntas, ensinamos juntas. Paulinha Carnelóis, minha parceira no Light Drops, que é esse projeto, enfim, quase difícil até de definir, mas que está no âmbito dos projetos educativos e de eventos, né? De jornadas de aprendizagem e tal. E outras parceiras também, que eu trabalho bastante, sou colaboradora externa da LD, né, que é uma parceria também com a Mônica, a Daniele e toda a equipe. E isso é um lado do trabalho que eu acredito muito, assim, né? Na verdade, não é nem do trabalho, é da vida. Eu acho que nenhum projeto que eu já tenha feito ou que eu vá fazer, nenhum ensaio que eu tenha escrito ou livro que eu esteja escrevendo é mais importante do que as relações que eu construo ao longo de todos esses processos de trabalho, né? E de vida. E eu acredito que as boas relações elas se pautam em expectativas alinhadas, né? Então, vou pegar esse gancho e pedir para soltar aí a enquete número 1, que é para eu saber, as pessoas que eu não conheço que estão aqui, como elas se definem, né? Em relação ao mundo da luz, assim. Aí, claro, eu diria que eu sou profissional, que eu sou aprendiz e que eu sou entusiasta. Mas, né, se eu tenho que me definir aqui nesse contexto, eu sou profissional, porque eu pago meus boletos fazendo luz, né? Se você está um estudante, você é um aprendiz. Se você trabalha em outras áreas, mas se interessa muito por iluminação, você é um entusiasta. Então, vamos ser bem objetivo e prático, sem filosofar muito, porque isso vai me ajudar também a dar uma balizada no vocabulário que eu vou utilizar aqui nessa conversa e um pouco do repertório que eu vou procurar ativar, né, da minha fala, enfim. Aí... Muito bem, já publiquei tá. o resultado. Legal. Então a gente tem aqui majoritariamente profissional, tá ótimo, bom saber. Colegas. Muito bom. 5%, muito bem. E aí eu vou pedir para soltar já o enquete 2, que aí sim é realmente para a gente fazer esse alinhamento de expectativa, né? Que o que você espera para agora, né? Claro que você vai obter informações comerciais, claro que a gente vai usar parâmetros técnicos para falar das coisas, mas o que você espera? Ou se é no patamar inspiracional, nem sei se essa palavra existe em português. Foi muito rápida a resposta que não estava se mexendo muito não, mais. Agora está indo. Você tinha que... Não sei se... agora está indo. Isso. Todo mundo já respondeu? Ok. Então, vamos dar uma alinhada aqui nas expectativas. Eu considero que é uma apresentação muito mais inspiradora para inspirar, para provocar, do que uma apresentação técnica, tá? Mas, com certeza, da forma como eu sou, né, eu vou sempre justificando as coisas e vou trazendo um repertório técnico. Mas é uma apresentação mais focada em inspiração. Então, vamos ter isso em mente e vamos em frente. Podemos puxar aí a apresentação. Essa primeira parte da apresentação, eu vou tratar de discutir um pouquinho, ou trazer um pouco algumas referências do vocabulário que eu acredito que a gente deva usar nesse tipo de conversa que a gente vai ter aqui, né? E que é o que eu vou usar, na verdade, que é falar da luz como uma grandeza visual, né? A luz, ela tem uma dupla personalidade, né? Na verdade, é uma única personalidade que pode ser descrita ou interpretada a partir de duas formas de olhar para ela, de duas formas de falar dela, né? Uma abordagem quantitativa, física, fotométrica, se a gente quiser, e uma abordagem qualitativa, visual, perceptiva, né? As duas são igualmente objetivas,
uma não é do campo da objetividade, da outra é subjetividade, as duas são igualmente objetivas, mas elas são... A grande diferença é que uma você vai descrever com números, né, com uma definição quantitativa, e a outra você vai descrever com palavras, né, com atributos de qualidade, né? E quando eu falo qualitativo, não estou falando de bom ou ruim, né? Estou falando de coisas que não são mensuráveis em números. Eu discuto um pouco isso no ensaio que eu escrevi na L+D 80, que é essa, vou mostrar, porque se alguém quiser se aprofundar um pouquinho nessas referências que eu vou dar, tem mais informação ali. E por que eu vou começar a falar um pouco desse aspecto, né? De uma abordagem visual da luz, de uma abordagem perceptiva, de uma abordagem qualitativa. Porque é o vocabulário que é compatível com a nossa experiência, né? Aquilo que a gente vê. A gente não vê lumens, a gente não vê luxes, a gente vê cor, a gente vê claro, a gente vê escuro, a gente vê sombra, etc. Então, por exemplo, aqui, essa é uma imagem que eu tenho certeza que a maioria de vocês está um pouco intrigado com ela, talvez um pouquinho incomodado. Né? O que imagem é essa? E eu vou girar a imagem, não fiz nada além de girar, e ela se tornou uma imagem completamente legível, compreensível, plena de significado, né, com uma geometria, uma volumetria, uma luz muito clara, né? E não tem nada, só girada. Por que acontece isso, né? Porque essa imagem, quando eu apreendo ela através, né, do meu sistema visual, interpreto ela dentro do meu sistema perceptivo, ela existe no meu repertório, né? No que eu tenho dentro do meu repertório visual, então eu consigo interpretar. A outra imagem, ela não faz parte do meu repertório, né? Então ela me causa uma estranheza. Isso é uma provocação para lembrar para a gente que o processo perceptivo é um processo de aprendizado, né? Então, as experiências acumuladas, elas são fundamentais para a forma como eu vou ver, aprender, perceber e interpretar toda a informação do mundo visual, que é o mundo que a gente habita, né? Isso por quê? Porque os nossos olhos, eles são, na verdade, scanners de contraste, né? Onde a gente vai escaneando, a gente vai fazendo leitura, né? A gente tem os fotorreceptores, enfim, não vou nem um pouco entrar nesse aspecto, mas a gente vai fazendo essa leitura de padrões adjacentes, e quando o meu olho encontra algo que é diferente, ele identifica que tem uma ruptura, que tem um contraste, então tem alguma diferenciação. Isso é o que faz com que eu veja essa barra central da imagem, que é uma barra sólida de uma cor única, eu vejo ela como um degradê, como um gradiente, em função do fundo, né? No fundo existe um degradê. Então, quando o meu olho vai escaneando e percebe essa imagem é diferente da outra, ele faz a leitura dessa barra como uma barra não homogênea, apesar dela ser sólida. Então, são coisas que vocês já viram antes, né? De as chamadas ilusões de ótica, que eu acho um termo um pouco engraçado, porque faz parecer que o que eu estou vendo uma coisa que não é, mas na verdade isso que eu estou vendo é assim, né? A forma como eu vejo faz com que isso visualmente seja dessa forma. Apesar de que se eu alterar o contexto, eu vou ver de uma outra forma a mesma coisa. Então, essa coisa do que é o que não é, eu acho engraçado, chamar de ilusão. Mas esse aqui é um exemplo de chama uma obra de arte do James Turrell, que chama Sky Space. E basicamente a gente tem uma sala cilíndrica, né, com um teto abobadado, e isso no centro é um óculo, é um vazio, né? Então, estou vendo o céu muito mais preto na primeira imagem e azulado na segunda imagem, que dá uma sensação como se a primeira imagem fosse mais tarde e a segunda mais cedo. E, na verdade, é o contrário. E o que o James Turrell está fazendo? Ele tem essa luz de Sankar, né, que ele vai gerar a iluminação desse plano, que funciona como o entorno desse óculo. Então, a partir dessa relação de contraste entre um plano muito mais iluminado, com uma cor neutra, ou um plano muito mais dimerizado, com uma cor mais quente, faz com que eu perceba o céu lá fora mais preto ou mais azul. E isso, inclusive, em sequência, ao longo do tempo, me dá a sensação de que o tempo vai e volta, né? Isso
é arte, né? Isso não é design, isso não é luz de arquitetura. Isso é arte, isso é justamente para... Eu falo sempre isso com os meus alunos, né? A função do design é criar soluções, a função da arte é criar problema. Mas a arte nos inspira e nos ensina, né? E o James Turrell, sobretudo, que também isso é um espaço dele, ele nos ensina muito sobre percepção, né? Quando você vivencia, experiencia uma obra do James Turrell, ele tem um domínio total e absoluto da forma como a gente percebe, da forma como a gente habita esse mundo visual, e o tempo todo ele está nos provocando a perceber isso, né? Então ele usa e abusa dos fundos infinitos, né? Ele constrói esses espaços sem arestas, porque se eu não tenho aresta, eu não tenho essa leitura adjacente com contraste que faça com que eu leia essa geometria, essa volumetria. Então ele altera totalmente a minha leitura do espaço. Por que eu estou trazendo esses exemplos, né? Porque o tempo todo é disso que eu vou falar, da luz percebida, né? De uma luz como ela é apreendida. E não de uma descrição de o que provoca aquilo, né? Como eu falei antes, a minha forma de existir visualmente, né, se baseia nesse processo relativamente simples, que é o processo perceptivo, simples de entender e de explicar, mas altissimamente complexo, né, da gente atuar nele, que é a nossa profissão, né? A gente atua no sistema perceptivo o tempo todo. E, como eu falei, a gente não nasce com o nosso sistema perceptivo completo e maduro, a gente vai desenvolvendo. E uma das coisas que a gente vai desenvolvendo é muito baseado no vocabulário que a gente vai acumulando. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma típica luz nórdica com ângulo baixo, uma típica luz mais tropical com ângulo muito alto. Isso vai fazendo com que a gente vá transitando em diferentes lugares e se deparando com novas referências visuais. E existe vocabulários, ou repertório, na verdade, compartilhados por diferentes culturas, e existe aquilo que é exógeno ao nosso vocabulário como em geral, né? Que é, por exemplo, um recurso que se usa muito no teatro, a luz para criar drama, né? Uma luz que vem de baixo para cima. Por quê? É uma luz que não existe na natureza, né? Claro que existe na natureza a luz do sol que rebate na areia e vem de baixo para cima, mas ao mesmo tempo a luz vem de cima para baixo do sol, então essa luz de baixo para cima não é dominante. Enfim, então por isso que é um recurso muito usado, né? Algo que vai criar um estranhamento. Outra questão que vai acontecendo conforme a gente vai entendendo um pouco como funciona o nosso sistema perceptivo é a gente entender que tudo que faz parte desse sistema é relativo, né? E por isso eu faço muito essa provocação da gente trabalhar sempre com um vocabulário, na hora da gente falar de luz, não na hora da gente apresentar a solução de um projeto e fazer um cálculo, e a gente tem que conseguir entregar tudo aquilo, e tudo isso tem que ser entregue em números, né? Eu tenho que saber quantos lumens, tem que ter a fonte de luz para na hora que incidir num determinado material vai criar o efeito que eu espero. Porém, para eu pensar esse efeito, eu tenho que pensar em termos qualitativos, né? Então aqui eu tenho as mesmas formas de vida em situações de luz diferentes, que faz com que a minha percepção de textura e de cor seja completamente diferente, né? E aqui eu tenho uma mesma arquitetura, né, vista em condições de luz diferentes, que altera completamente a minha percepção de materialidade e de cor, né? Nesse caso, quando eu cheguei a primeira vez nesse lugar, que é em Kanazawa, no Japão, eu cheguei na situação da foto da esquerda, né? Eu cheguei lá, estava no Twilight, e eu nunca tinha ido nesse lugar na minha vida, mas eu não achei que o prédio era azul. Eu tive certeza que aquele edifício era branco, né? Apesar de que, se eu fosse fazer uma descrição objetiva, né, uma coisa congelada do que eu estava vendo ali, eu estava vendo azul, mas eu estava interpretando branco, porque o sistema perceptivo ele inclui, né, o conjunto óptico de apreensão e o conjunto cerebral de interpretação, que vem muito alimentado por todo esse meu repertório, esse meu vocabulário. E mesmo eu nunca tendo estado naquele lugar especificamente, eu tive a capacidade, né, de fazer essa interpretação. E tanto que eu cheguei lá no dia seguinte, o prédio estava branco, isso não me surpreendeu. Isso também tem a ver com um fenômeno, né, do nosso processo perceptivo que chama constância perceptiva, que é
nossa capacidade de saber que aquela cor ela é sempre a mesma, apesar de que ela está sendo vista de formas diferentes. Mas eu também não vou entrar nisso, senão não vai dar tempo de falar o que eu vim aqui falar. E aqui é mais uma imagem, né? Quando você sai de barco, né? Por exemplo, esse é um cenário na Ligúria, lá na Itália, e aí quando você volta, por exemplo, ou se você está numa costa olhando essas casas, você não tem a sensação que elas mudaram de cor, né? Você sabe que isso é uma informação, o tempo passou. No entanto, o que eu estou vendo são cores completamente diferentes. Então, isso tudo para trazer para a gente essa referência da importância da gente falar sempre de luz percebida, né? De entender que é aí que a gente atua, né? Então, a gente, como profissional, que é a maioria aqui, a gente vai estar se utilizando da nossa expertise para sempre trabalhar a interação entre a luz e a materialidade para criar essa experiência, né? No Panteão de Roma, nada é por acaso. Esses frisos não são decorativos, né? Eles são para gerar uma relação da incidência de luz em diferentes horários e fazer a leitura desse espaço de forma diferente, em coerência com o objetivo, né? Quando o Gaudí usa esse degradê cromático em compatibilidade com ser um prisma vertical, que tem muito mais luz natural em cima e menos embaixo, então ele usa essa densidade cromática para compensar essa distribuição de luz, tem uma intenção de criar uma experiência da arquitetura, né, do espaço. E o Alvaralto e o Barragan, enfim, estão sempre trabalhando aqui, todos esses exemplos que eu trouxe são a forma como eu vou ler um espaço, como eu vou me sentir num espaço, sempre vem dada por essa interação, né, entre a luz e a materialidade. E não necessariamente é apenas a cor, né? Aí existe muito importante o componente refletância, né? Então, por exemplo, essas imagens aqui da esquerda são uma provocação, né? Uma provocação mesmo. Para a gente pensar que aqui eu tenho um esquema, né? Ou 9 esquemas de um mesmo ambiente, né? De uma mesma geometria, de uma mesma volumetria, e que a única coisa que a gente fez aqui foi alterar a refletância das superfícies, né? Nem aplicamos cor. E aí, como saber como iluminar esse ambiente sem essa informação? Né? Então, eu tenho que ter, obviamente, uma clareza do que eu quero, mas o que eu quero vai acontecer a partir daquilo que me compete, né, que é a fonte de luz, em associação com aquilo que me é dado e que, às vezes, eu posso ou não sugerir, opinar, interferir, que é a materialidade. Né? Não existe a possibilidade, pelo menos na minha forma de ver, de pensar a luz num espaço apenas a partir, né, das suas características dimensionais. Né? E aqui eu estou falando, inclusive, de apenas a apreensão de quanta luz tem. Não estou nem falando em atmosfera ainda. Né? Que é um lugar onde a gente vai chegar, né? Essa discussão de que quando a gente trabalha com a luz nos espaços, eu estou defendendo aqui a ideia de que a gente vai pensar a luz sempre a partir desses elementos de um vocabulário visual, né? Então a gente vai pensar em termos de claro e escuro, a gente vai pensar em termos das características das sombras, a gente vai pensar em termos da cor da luz, que obviamente ela é consequência da temperatura de cor da fonte de luz, mas que incidindo num material X ou Y vai me dar uma leitura de quente, frio ou neutro diferente. É só a gente pensar num ambiente todo madeira ou todo concreto, iluminado com a mesma temperatura de cor. Eu não tenho a mesma sensação de cor da luz, e muito menos um mesmo ambiente todo concreto, um iluminado com luz 4.000 ou 2.700, eu não tenho a mesma leitura de cor do material. Né? Então, o tempo todo, quando a gente trabalha com luz, a gente está definindo a cor dos materiais, a cor da luz, o quão claro e escuro é esse ambiente, né? Como a luz se distribui, com muito contraste, com pouco contraste, com uniformidade, sem uniformidade, as características das sombras, se tem ou não reflexo, se tem ou não ofuscamento, e aí para isso é fundamental eu saber se a superfície é especular ou não é especular,
se ela é azul, se ela é preta, se ela é branca, etc. e tal. E quando eu manejo, quando eu orquestro esses 7 fatores, o que eu vou entregar, na verdade, é a experiência da pessoa que entra, ou que existe naquele lugar. Entra não, porque ela pode já estar dentro, né? Mas a pessoa que está naquele lugar, que performa alguma coisa, né? E essa experiência, eu entendo que ela acontece na relação entre 3 tipos de relação entre a pessoa e o espaço, que é a visibilidade, a espacialidade e a atmosfera, né? A visibilidade é aquela característica dessa experiência que a luz me permite ter no espaço em relação à performance de tarefas, né? Inclusive me deslocar no espaço. A espacialidade é a minha leitura, a legibilidade que eu tenho dessa arquitetura, desse espaço construído. E a atmosfera é o que vai definir como eu me sinto, né, nesse lugar. Aqui eu tenho uma imagem que foram 2 alunos meus de muitos e muitos anos atrás já. Eles estavam fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre LED em ambientes domiciliares. E eles, para o experimento deles, que não veio ao caso, eles construíram esse espaço de teste todo branco. Parede branca, pintaram tudo de branco, tapete branco, objetos brancos, tudo. E aí, o que eu fiz aqui, eu fui extrair, né, dessa imagem, 8 quadradinhos, né? Recortei no Photoshop e trouxe para cá. E aqui eu tenho 8 brancos diferentes, né? Se eu tivesse feito 80 pedaços, eu teria 80 cores diferentes. Isso é uma provocação, né? Para a gente estar entendendo que o branco ele é relativo, né? Não é absoluto. Com luz nada é absoluto. E aqui, dentro dessa mesma pesquisa, eles têm exatamente tudo igual, inclusive as fontes de luz, e estão usando diferentes temperaturas de cor, né? Temperatura de cor que é uma característica da fonte de luz, mas em termos de experiência, né, em termos de vocabulário visual, o que acontece? Né? Eu tenho leituras diferentes de cor das superfícies e dos objetos, um mais areia, outro mais azulado, e de cor da luz, né? Quente ou frio. Mas no final das contas, se a gente for pensar pelo aquele prisma da visibilidade, espacialidade e atmosfera, eu tenho visibilidades equivalentes aqui, eu tenho leitura da espacialidade equivalente, mas eu tenho 2 atmosferas completamente diferentes, né? E a minha leitura, inclusive, de quão claro e escuro é esse ambiente, na hora que eu altero a temperatura de cor da fonte de luz, isso pode dar uma variação imensa, né, de visibilidade, inclusive, que aqui não é o caso, mas pode acontecer. Então, mais uma provocação aí para a gente ter em conta, né, que quando a gente altera um parâmetro de uma fonte de luz, a forma como ela vai interagir com a espacialidade e com a materialidade vai alterar a minha experiência desse lugar, e sendo que no quesito atmosfera isso pode ser muito, muito, muito diferente, né? Pode ser brutal. Eu vou pedir para lançar a nova enquete. A última enquete. Que é o seguinte. Quando a Paula me convidou para fazer esse webinar, o título é esse: Iluminação Inteligente. Não, mentira. Não quero essa enquete, não. Vocês podem não responder agora. Eu me atropelei aqui. Espera um pouquinho, não sei se dá para a gente cancelar e soltar ele de novo depois. Eu vou falar mais uma coisa antes de eu pedir ele. Quando a Paula pediu para fazer esse webinar, vocês viram no título, na divulgação, era iluminação inteligente na sua casa. Que é o título, a gente veio aqui para falar disso. Mas a forma como eu desenvolvi esse conteúdo é iluminação inteligente na minha casa, né? Porque eu aceitei esse desafio de fazer essa experiência e esse experimento, né? E eu acho que é o mais relevante, na verdade, que eu tenho para compartilhar. Então, fiz essa introdução um pouco em termos de um manifesto até, né, da forma como eu vejo e a forma como a gente deve se comunicar, né, falar da luz como uma grandeza visual, falar de efeito, falar de fenômeno. E aí eu vou dar só mais uma micro pontuada sobre alguns aspectos
da minha abordagem em relação à minha casa, né? Que é o universo que eu vou abrir para vocês. Quando ela falou dessa ideia e eu falei, caramba, eu vou fazer um negócio na minha casa, veio muito na minha cabeça, assim, o trabalho desse artista, arquiteto austríaco, que é o Wundertwasser. Ele já morreu, ele morreu em 2000. Ele tem prédios construídos, vários. Ele é da Áustria, ele atua também na Nova Zelândia, Austrália. Ele era um ecologista também, e ele fazia performances e obras de arte. Tem um art center, né? Wundertwasser Art Center, lá em Viena, na Áustria. E por que eu pensei nele? Porque ele, num determinado momento, nos anos 60, 70, ele falava muito sobre a ideia das 3 peles, né? O ser humano como detentor de 3 peles. A pele em si, a epiderme, a roupa, e ele advogava, inclusive, sobre a vestimenta como uma forma de arte, de expressão, e não uma forma apenas de funcional e da moda. E ele falava da casa como a 3ª pele, né? Daí, em 98, quando ele publicou um livro, ele expandiu esse conceito das 3 peles para o conceito das 5 peles. Né? Então, a pele, a epiderme, a roupa, a casa. A 4ª pele seria a identidade, no sentido de cultura, no sentido da forma como você se relaciona com as outras pessoas, e tem muito a ver, né, com o que eu falei logo no início, que para mim é o mais importante da vida, né, são as relações que eu construo ao longo de cada projeto, cada existência, cada vez que eu estou em algum lugar, né, e dentro de casa é a nossa identidade. E a 5ª pele é a Terra, né, é Gaia, o planeta. Isso é uma coisa que está muito forte para mim no momento presente, né? De que eu acho que existe um desentendimento compartilhado no mundo ocidental, principalmente, de que existe, por um lado, a natureza e, por outro lado, a humanidade. E os povos originários não veem dessa maneira, muitas culturas primitivas não veem dessa maneira, e o Wundertwasser deixa isso muito claro quando ele diz que a Terra é a nossa 5ª pele. Então, não tem como eu me ver fora disso, ou me ver como algo oposto a isso, ou me ver como um adendo a isso. Eu sou a Terra faz parte de mim, ela é minha pele. Mas vamos deixar um pouco esse conteúdo muito filosófico, doidão de lado, e vamos falar aqui da 3ª pele, né? Eu vou abrir para vocês essa minha 3ª pele. E deixei aqui, quando eu fiz o recorte daquela imagem, 2 elementos que são da 4ª pele, né? Que são a família e a identidade, que não tem como eu excluir quando eu falo sobre a minha 3ª pele aqui nesse contexto. Uma outra referência que veio muito forte para mim e eu achei que era relevante trazer aqui para compartilhar é o pensamento do Emanuele Cocchia, que é um filósofo italiano contemporâneo, acho que ele é da minha idade, mais ou menos. Eu admiro pra caramba o pensamento dele. Esse livro dele é novinho, Filosofia da Casa, não tem em português ainda. Mas, basicamente, assim, ele fala algumas coisas que são muito importantes. Inclusive na forma como eu vou apresentar aqui para vocês a minha casa. Né? Não trouxe essa referência, tipo, vou falar das coisas mais interessantes que eu tenho visto por aí. Tem muito a ver com o conteúdo, porque ele defende que a arquitetura tem que se afastar cada vez mais de se colocar como uma disciplina geométrica, espacial, como uma disciplina euclidiana, como uma disciplina das dimensões. E ele diz que a arquitetura tem que se assumir como uma disciplina psicológica, como uma disciplina sentimental, como uma disciplina da construção do espaço da felicidade. E ele fala claramente que a casa ela é uma entidade moral. Né? A casa é um lugar que, na verdade, é uma coleção de objetos que as pessoas
têm em casa por associarem à experiência da felicidade, né? Então, estou aqui fazendo uma introdução para dizer sim, haverá uma abordagem sentimental dessa entidade moral onde eu habito, né? E trazer essa referência teórica também. E aí, agora sim vai vir a enquete, que então já falei né, da minha casa, que a gente vai entrar lá, mas eu tenho que usar esses produtos, né, que são vinculados a essa ideia de iluminação inteligente. Tem toda a razão. Essa questão da identidade moral e da casa como coleção de objetos da felicidade é uma deixa para o próximo webinar da Lu Constantin. Né? Não preciso nem falar do trabalho dela, mas tenho a clareza que tem uma relação bem importante, assim, né? Como a casa, como o espaço da felicidade. Então aqui minha missão, eu estou respondendo um comentário aqui no chat, era usar esses produtos, né? Que vem com essa etiqueta de iluminação inteligente. E aí eu queria jogar para vocês essa enquete. O que vem à mente de vocês quando vocês leem essas palavras? Iluminação inteligente ou smart lighting? Tecnologia, expertise, tecnologia, expertise, tecnologia. Boa. Então, estou aceitando aqui. Acho que tá numa boa disputa aí, porque, assim, com certeza, quando a gente ouve, a gente associa, né, ao desenvolvimento de um certo tipo de tecnologia, né? Que é isso. E quando eu ouço também é isso que vem na minha mente, né? Porque é quase já um bordão, é quase uma tipologia de produto. O que eu vou defender aqui é a importância da expertise na aplicação desses produtos, né? Porque o produto em si, para eu criar uma experiência visual, uma experiência perceptiva, uma experiência que tenha um enraizamento em algum tipo de pensamento conceitual, onde eu saiba exatamente o que eu quero, o produto não faz nada sozinho, né? Eu tenho que saber como usar ele da melhor forma possível. E como eu falei, aqui a gente vai fazer essa parte é bastante caseira, né? Então, eu quero advogar pelo esse pensamento engenhoso, né? De que eu vou pegar um produto que é smart, mas eu preciso ter um approach que é smart também, para ele poder entregar alguma coisa. Eu acho que essa é a sua deixa, né, Paulo? Muito bem, vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal, só para fazer, então, uma contextualização do que a gente entregou aí para a Diana, para ela poder fazer esse trabalho aí, essa utilização dos produtos na casa dela. Então, assim, o que a gente tem na linha Smart Wi-Fi? Então, a gente tem o plafond, né? É um plafond que tem bastante luz, esse plafond ele dá 1.800 lumens e você dimeriza, você faz o branco quente, o branco frio e o colorido. Você tem as lâmpadas, a gente está com a linha Bulbo básica, que é exatamente o produto que a gente vai sortear hoje, mas a gente está vindo com toda uma linha vintage, com tubos o bulbo de vidro chegando aí agora nesse semestre. A fita LED também, que faz também toda a mesma coisa, tudo se conversa nas cenas, e uma luminária tipo downlight, dá para você embutir. A luminária downlight ela chega a 1.200 lumens, tá? Que seria aí uma iluminação de uma lâmpada convencional de 100 watts, enquanto o plafond mais luz, seria 150 watts. E a lâmpada, né? A fita tem 2 metros, fácil instalação, você baixa o aplicativo com o Google Play ou o Apple Store, depende do seu celular, e a partir dali, rapidamente, lendo o QR Code, o sistema já automaticamente identifica os produtos, e você já começa a fazer essa transição de cor. Tem uma tela que você navega pelo branco quente e branco frio, que então que a gente chama de tunnable white, né?
do branco, que você pode brincar com as cores, dinâmico, obrigada. E você tem, simplesmente mudando de tela para a segunda tela, você tem a bolinha de luz colorida das 16 milhões de cores, você pode fazer a brincadeira com a luz colorida. Então, você tanto opera o branco, dimeriza, né, aumenta a intensidade, diminui, quanto o colorido, e você cria a cena e você pode trabalhar com tudo isso junto. Você, inclusive, com a Alexa, você pode falar com esses produtos sem usar o aplicativo, né? Então, chega de informação de produtos, eu acho que a gente vai mostrar um pouco para vocês. Então, aqui você quer falar sobre isso aqui, Diana? Então, tá. Então, pessoal, os produtos vão de 2.700 a 6.500 Kelvin, então, assim, desde a luz bem quentinha para relaxar, para aguçar a tua criatividade, dependendo do tipo de atividade que você está fazendo na sua casa, e o que a gente percebe que é muito comum das atividades que você está fazendo, às vezes, o mesmo ambiente, hora você está trabalhando, hora seu filho está estudando, hora você está jantando, então é muito legal, porque a luz é dinâmica, e você vai deixar da forma como você precisa para a sua atividade. A luz neutra, né, uma luz para trabalhar e tudo, e se você precisa de uma luz de mais atenção, você pode colocar a luz mais fria até 6.500 Kelvin, mas a gente não recomenda por um período prolongado, porque não é tão adequado para a saúde. E o colorido, então, essas duas coisas vocês conseguem trabalhar separadamente. Eu acho que, então, agora eu vou fazer a apresentação aqui, paro de compartilhar, e nós vamos oficialmente começar, então, a experiência da Diana com a iluminação inteligente na casa. Então, segue aí, Diana. Obrigada. Então, como eu falei, gente, é uma apresentação caseira, né? Vocês vão agora entrar na minha casa e eu fiz questão de botar esse selo aqui, minha casa é minha casa. No sentido de dizer, vocês são bem-vindos, estou abrindo, mas eu não tenho a intenção e nem seria compatível com a minha forma, né? Com tudo que eu expliquei na introdução, né? Dessa compreensão da luz como uma grandeza relativa, eu jamais conseguiria, não acho que seja impossível e nem indesejável, mas eu jamais conseguiria fazer uma apresentação com regras, com manual, né? Com uma abordagem, faça isso que vai dar certo, né? Vou contar o que eu fiz, né? E já com essa meia-culpa aí, de que o que eu fiz onde eu fiz, que é a minha casa. E claro, eu não moro sozinha, né? Então a gente se engajou aqui junto nessa aventura. Eu acho que já comentei isso com a Paula e ela ficou super feliz. Eu acho que é válido, importante dizer que é sim super simples, né? Super navegável. Meu filho de 8 anos leu o manual sozinho, baixou o aplicativo sozinho, manuseou e se empolgou com a possibilidade. Recentemente a gente teve uma experiência bem legal numa exposição, numa obra de arte contemporânea que tem uns tecidos e um movimento de voo desses tecidos e uma luz feita pela minha amigona querida Fer Carvalho, no CCBB aqui do Rio, né? Uma obra contemporânea, mas dentro do contexto da exposição do Chagall. E eles amaram a obra e quando viram a proposta e tal, também ficaram empolgados de usar em casa a variação de cor de luz, né? Porque tinham tido essa experiência da cor dinâmica, tinha sido algo potente, que eles tinham vivenciado. Como eu falei, a arte, né, vai nos inspirando e tal. Então, assim, a gente foi junto e nesse aspecto é muito friendly, assim. Aí no quarto deles, a gente fez duas coisas. A primeira coisa foi a gente colocou o plafond como uma luz de cabeceira, né? Então, meio que qualquer coisa que esteja acontecendo no quarto, a gente deixa ela numa emissão de luz, né, que dá uma boa leitura, né? Como a Paula falou, ela tem variação, né, dimerização e controle de temperatura de cor e cor, né? Mas dentro do que seria o universo brancos, quando eles querem ler, enfim, independente do quarto estar com luz colorida, eles conseguem ter a visão do papel, do livro, com essa emissão lateral
sem interferir, né, nas cores. E a gente tem usado muito à noite, antes de dormir, para essa leitura mais justa, antes de dormir, a luz âmbarzinha, dimerizada bem fraquinha. Aí, quem me conhece, quem já me viu falar, apresentar, quem já leu meus ensaios, sabe que eu sou uma pessoa que questiona muito a ideia da gente desenvolver tecnologia para resolver problemas que a própria tecnologia que cria, né? Então, eu acho que a gente imaginar que o branco dinâmico ou a modulação espectral da luz vai resolver o nosso problema de falta de contato com a luz natural, eu sou veementemente contra esse pensamento. Eu acho que a gente precisa regular nossa existência hormonal a partir do contato com a luz natural, né? A gente precisa pegar sol, a gente precisa ir para o parque, a gente precisa abrir a janela, a gente precisa ter clarabóia, a gente precisa ter bom pensamento de luz natural para ter essa vida em harmonia com a luz natural. No entanto, o conhecimento que a gente tem, que na verdade são confirmações científicas de que a gente foi se desenvolvendo como parte dessa terra, onde a luz que nos define é a luz natural, obviamente que a minha luz artificial, quanto mais referida à luz natural, melhor. Então, por que não me apropriar dessa informação, já que eu vou ler antes de dormir, né? Então, não é deixar de ir na luz natural, mas a luz artificial a gente ir incorporando esse conhecimento. Então, da mesma maneira que aqui em casa meus filhos não podem ficar no tablet, no celular, antes de dormir, a partir de 1 hora antes de dormir, telas não, porque tem a questão da luz tóxica, porque tem a questão dos estímulos, porque atrapalha o nosso sono e nossa capacidade de sonhar também, o conteúdo dinâmico, animado. Então, na hora deles lerem livro, revista, revistinha, eles estão usando essa luz já com uma temperatura de cor e uma dimerização compatível, né? E eles gostam bastante dessa ideia de ter o quarto, às vezes, nesse azul, que inspira um pouco essa questão de uma coisa mais sideral, que eles são fascinados pelo universo. E essa luz azul, na verdade, ela está vindo desse outro plafond que a gente colocou aqui bem alto, assim, acima da porta, né? E por que também, né? Porque a luz geral do quarto está vindo dali. A gente não é adepto do ar-condicionado, por uma questão de alergias e seca muito, né? Então, uma coisa, como eu falei, gente, minha casa, né? Não estou dizendo que o ar-condicionado é bom nem ruim, a gente não usa, mas a gente mora no Rio de Janeiro, então a gente usa ventilador de teto. Mas quando eu fui comprar ventilador de teto, foi impossível para mim conceber o ventilador com luz, né? Aquela luz, enfim, central, chapada, e aí o ventilador sem luz. Então tinha uma solução com abajur, com luminárias de mesa e tal, mas só tinha aquela situação de você entra no quarto sem que ir até ali acender. E aí, enfim, dentro desse desafio aí da Advance da Paula, eu falei, pô, vou botar uma arandela com um acionamento do lado da porta, né? Então é simplesmente um rabicho desses bonitinhos com revestimento de tecido que possibilita que a gente ligue a luz quando entra no quarto. E como tem o acionamento pelo celular, você também tem um three-way, né? Na hora de deitar na cama, você pode apagar do celular. E como a gente usa normalmente, a gente já deixa a setagem do jeito que a gente usa mais, que seria esse como uma luz geral, que é um 2700, 3000 com uma intensidade, acho que uns 60% desses 1800 lumens, e do lado da cama essa luz de leitura mais âmbar, bem dimerizadinha. E aí ligou no plug, ela tá do jeito. E aí se você quer brincar, fazer alguma outra coisa, aí vai no celular e faz as alterações que quer. Eu fiz junto com eles uma experiência de reuso, né? Então, isso aqui é uma típica luminária industrial, né? Aquelas panelas
que segundo eles a gente transformou a panela num caldeirão de luz, né, aplicando a fita dentro dela, né, e aí originalmente essa panela tinha um soquete 40 aqui e um vidro transparente, que continua tendo, mas não daria, né, para ficar transparente, não faria nada do que a gente queria, então a gente botou um acrílico translúcido e criou esse objeto luminoso, uma mesa de luz. Um dos objetivos foi trabalhar essa ideia do reuso, né, inclusive transformando uma luminária de luz direta, de luz industrial, para um objeto de luz atmosférica no contexto da casa e tal. E o outro objetivo meu, né, foi de incorporar dentro desse ambiente, que é a sala, vocês vão ver, o elemento de cor sem interferir na minha leitura do espaço e na minha visualização das outras pessoas. Então, por exemplo, aqui eu tenho ele como mesa e um abajur em cima, né, com a luz halógena ainda. Então aqui eu consigo ter um elemento de cor que não interfere na minha experiência do espaço, dele ficar um espaço todo colorido, né? E aqui, por exemplo, nessa bola de tecido, esse pendente, eu também tenho uma lâmpada Smart dentro. E aí, no dia a dia, ela está com a dimerização, com a temperatura de cor que funciona melhor para a gente. E eu até posso, né, mudar a cor dela. Mas se eu mudasse a cor dela, ela alteraria totalmente a minha experiência desse espaço. Não seria mais uma sala de casa, né? Mas a gente querendo incorporar a experiência de cor sem interferir na experiência do espaço fica todo colorido, foi o objetivo desse caldeirão, né? Então aqui um pouco todos os elementos que tem na sala, então tem o pendente, tem uma luz direta em cima da mesa e tem o caldeirão com a abajur em cima, né? E aqui a gente está vendo diferentes formas de aplicar, né? Com o difusor, né? Com outro tipo de difusor, luz direta, enfim. Criando diferentes possibilidades. Daí, aqui no meu quarto, onde eu estou agora, inclusive, o que eu tinha antes, né? Eu tenho uma luz indireta de cima dessa prateleira bem forte mesmo, que funciona inclusive com algo que eu me refiro como a luz de copo quebrado, né? Eu posso querer ter a luz mais cozy do universo, mais quente e tal, mas na hora que quebra um copo de vidro no chão do meu quarto, precisa ser uma luz para poder varrer, né? Então essa luz, ela é nesse nível, assim, bem potente. Tinha minha luz de leitura do lado da cama e tal. E sentia a falta de ter algo também indireto, um pouco mais suave, que poderia ser resolvido com uma dimerização da outra. Mas eu tenho a mesma questão do ventilador e de não ter o acionamento na porta. Então eu peguei essa oportunidade de fazer essa experiência e coloquei aqui um spot, na verdade, transformei numa arandela de luz indireta, né? E aqui nessa eu tenho a lâmpada Smart, né? Que no dia a dia também eu uso principalmente para poder dimerizar ela, né? Também funciona a questão do three-way com o celular. Mas se eu quiser, né, eu posso alterar totalmente a cor do ambiente e ter uma coisa extraordinária, né? Não ordinária. E ali no fundo, essa portinha que vocês estão vendo, que é aquilo ali, na verdade, né? O closet. Agora vocês vão entrar no meu lugar mais íntimo de todos. Que medo. Eu tinha também uma luz indireta, linear, em cima de uma prateleira, que estava uma luz geral super boa para ver as roupas e tal. Mas eu sentia falta, assim, de ter uma luz um pouco mais afetiva nesse meu lugar, nessa minha coleção de objetos de felicidade. E aí, algo que eu pensava em botar alguma coisa, mas afinal nunca tinha feito. E aí, recuperei uma luminária da minha adolescência, essa cobra aqui, que estava guardada no fundo de armário. Coloquei a lâmpada, né, Smart. E, de novo, assim, no dia a dia eu uso ela, uso mesmo, porque eu acho que ela dá uma outra dignidade para os meus objetos de afeto,
né? Além da minha luz funcional, digamos, mas uso ela no branco quente. Mas fiz aqui para mostrar para vocês, né, que eu posso também transformar esse lugar num lugar um pouco mais onírico, um pouco mais diferente do que ele é eventualmente. Então, como eu disse, assim, eu acho que a lâmpada em si não faz nada, né? Mas a gente bota ela dentro de um objeto, orienta ela na direção. Então, vocês perceberam a minha subjetividade, né? Luz lateral, luz indireta, ou uma luz direta para uma superfície que eu quero observar, né? Uma luz bem difusa, né? E tem bastante jogo aí. Eu tenho ainda uma fita, que vai ser um próximo projetinho com as crianças. Quem sabe aí depois eu atualizo vocês. E é isso. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat. Se quiserem, mandem, que posso responder. Mas eu vou aproveitar para agradecer a oportunidade enfim, de encarar esse desafio, de pensar sobre isso, né, de experimentar dentro dessa proposta e comentar, assim, né, de algumas, quando eu falo até a próxima, porque tem muitas possibilidades de próximas, né? Então, quem quiser, enfim, conhecer um pouco mais do meu trabalho de projeto, né, meu trabalho autoral em luz de arquitetura, isso acontece dentro desse universo que eu chamo conceitual, né, que reforça muito essa dualidade, luz, sombra e o pensamento conceitual. Tenho esse projeto com a Paula, né, o Light Drops, que a gente tem o nosso site, lightdrops.com.br, tem nosso Instagram, lightdrops_luz, e a gente está sempre fazendo o que a gente chama das jornadas de aprendizagem, que são uma jornada de aprendizagem que você recebe mensagens diárias no seu WhatsApp para ir fazendo experiências também, de observação, de produção. Estou com uma turma de Lighting Design, curso de extensão aberto no IED Rio, um curso de 48 horas. E se você não for me procurar em nenhum desses lugares, tenho certeza que você estará no LED Forum e também estaremos lá, como o Light Drops, eu, Paula, aí, em parceria com o Thiago Gaia, da L+D. Estamos trabalhando forte nesse conteúdo aí, nessa volta, né, de um LED Forum presencial. É isso, gente. Foi legal. Muito bem. Muito obrigada, Diana. Incrível, muita gente elogiando todo o conteúdo inicial que apresenta um pouco sobre as ideias e a forma de percepção, e depois uma coisa mais prática, né? De você aplicando isso na sua casa, muito bacana. Eu queria lembrar o pessoal aqui que a gente colocou o link para vocês concorrerem ao sorteio de uma lâmpada, então a gente tem hoje, vocês poderão fazer as mesmas experiências em sua casa com a lâmpada Smart Plus Wi-Fi, tá bom? A gente entra em contato com vocês depois, quem for o sorteado. E assim, a gente teve algumas celebridades aqui, então assim, enquanto o pessoal vai respondendo a pesquisa, eu queria comentar aqui. Luciana Constantin, a nossa convidada para o nosso próximo evento, que vai fazer muita complementação daquilo que agora a Diana falou, né? Então, a Luciana, ela vai falar sobre iluminação e bem-estar, dicas para garantir o conforto e a iluminação adequada para cada atividade, porque a Luciana, ela é responsável por um projeto dela muito interessante que fala As Coisas Falam, que fala sobre esses objetos pessoais, aquelas coisas de valor que você tem, que você quer iluminar e que você quer compor no seu ambiente, como a Diana já exemplificou aqui. Então, isso é muito legal, né? Você conhecer sobre o conceito da luz, escolher o produto adequado, a forma ideal de fazer a apresentação, a cor da luz e tudo mais, junto com esses seus objetos, com a sua casa, com a sua pele, né? Muito bacana isso. Então, a gente vai falar disso. E também a gente estava com a Letícia Mariotto, que também acompanhou aqui, que é o nosso terceiro webinar, junto com a Cláudia Borges, e vai falar do Trunking System, que é um sistema de iluminação linear para ambientes comerciais. Então, aí as mulheres maravilhosas, e depois a gente vai falando dos demais, porque é muito evento aí, mas assim, 21 de junho é o nosso próximo evento. Pessoal, vocês têm perguntas para a Diana, porque acho que foi muito esclarecedora, ela como professora é super didática, né, Diana? Então, fica fácil. Posso complementar um comentário assim bem prático mesmo, que assim, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas, eu sou muito mão na massa,
né? Então, tudo que vocês viram, inclusive do que já existia antes, fui eu que fiz, eu que fui instalando e tal. Tenho meus parceiros também, eletricistas. Vem aqui instalar o ventilador de teto. A luminária não precisa não, deixa que eu instalo, né? E eu comentei com a Paula e eu acho que também, né? Estamos aqui, vamos abraçar. Me surpreendi, por exemplo, com o plafond, porque eu imaginei que fosse um plafond de sistema de fixação de montagem convencional e que eu ia ter que dar uma sofridinha ali para conseguir instalar ele, talvez. Será que eu vou botar uma caixinha de passagem com um eletroduto? E quando chegou, era um sistema que, para mim, eu identifico como sistema europeu, né? Que é muito do it yourself, assim. Enfim, inclusive com gabarito. Se você não for um super expert em furar reto, ele deixa você ajustar depois que você fez os furos tortos. E super fácil. Então, assim, só botei o rabicho e liguei na tomada e vai. Então, assim, eu não tenho Alexa, eu não tenho nada disso. Eu sou super reticente com essas coisas. Acho que, na verdade, a gente já tem tecnologia demais na vida. Mas eu acho interessante dar esse depoimento de que esse tipo de produto eu não me senti como diz? Distanciada dele por ele ser um produto em teoria tecnológico e que a pessoa que tem Alexa vai se identificar, mas será que é para mim e tal? Eu acho que ele está bem colocado num lugar de servir tanto para eu vou lá, boto no abajur que eu tenho e uso, se eu quiser, meu celular como um dimmer, como um regulador de cor. Se não, eu posso só deixar ele do jeito que eu quero, que é muito útil, né? Eu consigo decidir qual é a temperatura de cor dele que eu vou usar só todo dia e vou lá, só ligo e desligo no interruptor. E teve um benefício dele ser dimerizável, dele ser regulável. Então, eu acho que assim, meu depoimento muito sincero, assim, de uma surpresa com a facilidade de operação que até meus filhos instalaram. Que talvez para eles pudesse ser até mais interessante, né? A questão do aplicativo e tal, mas eu acho bem do assim, dinamismo, bem friendly, legal, né? Bem friendly. Faz como você quiser. Eu acho que até a gente ir para o sorteio, você tem um próximo slide bem bacaninha também, né? Para a gente mostrar. Tem. Pode deixar. Não foi o... não foi. Não foi como o GIF. Não foi como a gente imaginava. Que pena, que era um GIFzinho e não rolou. Ficou só em uma imagem. Mas podemos deixar essa luz doida aí. Então tá bom. Então tá bom. Estou com a Larissa aqui, nos bastidores aqui, para poder nos ajudar com relação ao sorteio. Então, todos os participantes que responderam aí a pesquisa, a avaliação do evento, estão concorrendo ao sorteio da lâmpada. Lari, você pode ajudar a gente, então, com isso? Acho que ela compartilha a tela. Com certeza. A gente vai dar mais alguns minutinhos para o pessoal terminar de responder. Tá bom, pessoal. Vamos participar aí para ganhar, então, a lâmpada. O link está em cima para vocês. Eu posso também colocar aqui para facilitar Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir aqui. Botar o QR Code, que talvez seja mais fácil se alguém está em celular e tudo mais. Vamos lá. Muito bem, vocês podem ler aqui também. E aí participa do sorteio da lâmpada Smart. Que bom. E, Diana, quando você estiver continuando aí, então, com toda a iluminação aí, agora tentando reproduzir seria uma obra de arte aí que vai ter um negócio que se mexe e tudo mais com a luz também em movimento, isso vai ser incrível, não deixe de compartilhar com a gente. Vamos ver onde vai chegar. É um projeto. Muito bem. Muito bem, meninas. Eu acho que já tem uns 2 minutinhos da nossa última resposta. Então, tá vou compartilhar minha tela com vocês, com todo mundo que está assistindo, para a gente ir para o sorteio. Tá bom. Tem uns comentários bacanas aqui também sobre super indico Light Drops.
que a abordagem foi inspiradora, que transcendem os conceitos tecnológicos aqui, Ricardo Maeda, Juliana Lima, muito legal, pessoal. Paula Carnelosa aqui também, acompanhando tudo. Que bom, Paula, que você gostou também do nosso conteúdo desse ano. A gente está no nosso terceiro ano de webinars, eu acho, né, Mari? Terceiro ano de webinars, então, buscando uma série de profissionais aí inspiradores também, e sempre inovando, apresentar conteúdo diferente. E aí, claro, a gente também faz a enquete no Instagram para saber o que vocês querem ver e tudo, então também isso ajuda muito. E a Susan está falando que tem muito interesse no curso da Diana, então depois, Diana, onde é mais fácil te encontrar para fazer esses cursos? Então, o curso que é um curso de extensão no IED Rio, é só entrar no site. E se o interesse for nesse tipo de educação menos formal, né, que é mais inspirador, e a gente faz essas jornadas, aí é no Light Drops, que é lightdrops.com.br, ou me acha lá no... Não me manda mensagem no Instagram, não, porque arrisca de eu não ver, que eu não sei usar aquele negócio, fica lá, request, não sei o quê. Manda mensagem para mim. Deixa eu entrar aqui no clima aqui do negócio. Tá bom. E esse do IED, ele é presencial agora? Se a pessoa híbrido. Na verdade, é híbrido porque tá aqui a Ana Paulinha, não tá aí? Ana Paula Laronga, tá aí na lista de pessoas que tá aqui com a gente. Ela é minha parceira nesse curso. Então, eu fico com a parte boa, eu dou luz visual, e a Ana Paulinha fica com a parte dura, ela dá luz física, né? Muito bem. E... Olha lá, eu. Então, Ana Paulinha está em São Paulo, e aí a gente está... Enfim, né? Como o híbrido está bem instituído e tem certas coisas que a gente consegue fazer muito bem, inclusive a gente melhorou muito algumas dinâmicas de aula com o desafio de ter que fazer o curso totalmente online, né? Durante a pandemia. Então, ele é híbrido. A maioria das aulas é presencial no Rio, mas tem conteúdo online da Ana. E Light Drops é 100% onde você estiver, porque ele acontece no seu WhatsApp. Que legal. Perfeito, obrigada. Lari, quer seguir daí? Vamos lá, então. Eu já desativei a pesquisa, então ninguém mais pode responder. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai usar um sorteador online, tá, gente? Com todos os nomes que toparam participar do sorteio, porque tiveram alguns que responderam, mas não quiseram participar. Então, através desse sorteador online aqui, a gente vai ter uma pessoa ganhadora só. Aqui tá a lista de todo mundo. E clicando aqui em sortear nomes, a gente tem a Letícia Mariotto, que vai ser a nossa ganhadora. Muito justo. Muito bem. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu parar. Que sortuda. Muito sortuda. Parabéns, Letícia. Muito bem, Letícia. A gente vai mandar para você a lampadinha e você já vai poder fazer suas experiências como a Diana. Exatamente. E Letícia é super adepta. Ela é muito mais radical que eu. A casa dela já tem RGB, ó. Já está toda super. no ela vai, ó. Vai se divertir muito. Foi para a pessoa certa. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer no próximo webinar, então, 21 de junho, pessoal. Não, desculpa, Luciana Constantin primeiro, e a Letícia, 19 de julho. Bom, vamos encerrando por aqui. Diana, foi uma super experiência. Muito obrigada por compartilhar o seu conteúdo, por abrir a sua casa para a gente, por mostrar a sua terceira pele. Aí foi muito legal todo o seu aprendizado que a gente teve. E eu acho que agora a gente se vê no LED Forum, agosto, né? Com presencialmente, certeza. Com certeza. E aí visitem o LED Forum, pessoal. Tiago aí que coordena tudo isso, também super parceiro nosso. Estaremos juntas, mas foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu, obrigada pelo convite. E como você sabe, você me tirou da zona de conforto. Quando você me convidou, eu te liguei e falei, e aí, comigo mesmo que você quer falar? E foi um prazer mesmo, foi bem legal, uma experiência nova. Bom. As crianças agradecem, eu acho que estão curtindo horrores o quarto vem novo. Vem cá. Ah, isso mesmo. Que chuchu! Muito obrigada, viu, por instalar tudo, ler o manual, que fofo. Tá te agradecendo que você leu o manual. Você curtiu? Sim. Então agradece. Seu quarto tá legal? Obrigado. Ai, que fofo. Um beijo. Boa noite. Muito bem. Beijo.
Ah, que delícia. A outra não está. Muito bem. Então tá bom, muito obrigada. A gente adorou e aí vamos seguindo os seus próximos eventos e a gente se encontra. Obrigada. Obrigada, Boa noite. Gente. Obrigada, Diana. Boa noite, Tchau. boa noite, pessoal. Tchau, Lari, tchau. muito obrigada. Obrigada, Tchau, Paula. pessoal. Boa noite. Boa noite.